Fala galera, hoje eu tô aqui para passar uma dica para vocês sobre a classificação no reino animal, o chamado reino dos metazoários. Então, para passar essa dica para vocês, eu coloquei aqui atrás um diagrama no qual eu vou mostrar os principais filos do reino animal, começando dos filos mais simples e indo para os filos mais complexos. E ao longo desse diagrama a gente vai analisar que os seres vivos foram adquirindo características que permitiram eles serem cada vez mais complexos. Então vou começar aqui com o filo mais simples do reino animal, do reino metazoa, os poríferos. Poríferos, você já aprendeu, são as esponjas, são animais extremamente simples, filtradores, eles não têm tecidos, não têm sistema nervoso, é um animal assim, diferente dos demais. Tanto é que costuma-se utilizar o termo parazoários. Como assim parazoários? É um grupo à parte dos demais. Ele tem algumas características peculiares, por exemplo, o fato de ele não ter tecidos verdadeiros. Depois dos poríferos, a gente observa aqui que no nosso diagrama, o que aparece como segundo filo é o filo dos quinidários. Quinidários são os corais, anêmonas, águas-vivas. Esses animais aqui eles já têm tecidos verdadeiros. Na verdade, os quinidários são animais diblásticos. Eles têm a ectoderme e a endoderme. Até surge aqui um sistema nervoso, ainda que difuso, já é algo diferente, coisa que você não encontra nos poríferos. Esse sistema nervoso ele surge aqui nos quinidários. Permite esse animal, inclusive, conseguir responder a certos estímulos ambientais. Desse ponto para cima, eu vou observar que todos os filos são de animais triblásticos. O que significa um animal triblástico? Ele vai ter a endoderme, a ectoderme e agora a mesoderme. A mesoderme que inclusive vai originar nesses animais as células como as células musculares, o tecido muscular, que permite ao animal uma maior movimentação. Então, são animais todos triblásticos e com simetria bilateral. O que é essa simetria bilateral? O que acontece com a gente? Se você cortar o seu corpo desse jeito, você vai ver que ele é dividido em duas partes iguais. Nos quinidários e nos poríferos, isso não acontecia. Quinidários, eles têm simetria radial. Poríferos, alguns nem têm simetria, eles são assimétricos. Então, dessa linha horizontal para cima, todos os filos são de representantes com 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme, e com simetria bilateral. Agora, você deve ter notado que o nosso diagrama aqui ele deu uma bifurcação. O que aconteceu aqui? Eu escrevi protostômios e deuterostômios. A gente tem que lembrar alguns detalhes da embriologia. Se você analisar os embriões na fase de gástrula, você vai notar que na fase de gástrula vai existir 2 tecidos embrionários, a ectoderme, o mais externo, e a endoderme, esse mais interno que está em amarelo. Essa cavidade aqui é o arquêntero, é o que vai originar o tubo digestório daquele embrião. O arquêntero está ligado ao ambiente externo, ao meio externo, através de um orifício chamado blastóporo. Esse blastóporo pode originar no animal, primeiro, a boca. Quando ele originar nesse animal a boca, eu vou chamar esse animal de protostômio. Se a boca surgir primeiro, ele é um protostômio. Como assim? Plateumintos, nematomintos, moluscos, anelídeos e artrópodes, todos são protostômios. Significa que nesses animais, no desenvolvimento embrionário, aquele blastóporo originou a boca em primeiro lugar. Nos deuterostômios, aquele blastóporo vai originar o ânus. Então essa diferença entre o que o blastóporo vai originar, primeiro a boca ou o ânus, é isso que vai diferenciar os protostômios dos deuterostômios. No nosso caso, por exemplo, nós que somos do filo dos cordados, na fase de desenvolvimento embrionário, o blastóporo originou o ânus. É um critério de diferença aqui entre os filos. Próximo filo aqui, a gente está notando que partimos dos mais simples, agora indo para os mais complexos.
Então, plateumintos, que é o caso da tênia, é o caso da planária, eles são vermes achatados, né? Você já deve ter aprendido isso. São vermes achatados triblásticos, com simetria bilateral, cujo blastóporo originou primeiro a boca e tem um detalhezinho que eu coloquei ali, acelomados. O que é esse negócio? Acelomado, pseudocelomado e celomado. O que significa isso? Novamente, vamos olhar aqui esses 3 desenhos que eu coloquei aqui na lousa. Vamos definir primeiro o que é um celoma. Celoma é uma cavidade no organismo revestida completamente pela mesoderme. Cavidade revestida completamente pela mesoderme. Então, se você fizer um corte transversal em um embrião de um organismo celomado, você vai notar que externamente você vai encontrar a ectoderme, e internamente em laranja a endoderme, e no meio o terceiro folheto, a mesoderme, que eu coloquei em rosa, sendo que há uma cavidade aqui, ó, completamente revestida pela mesoderme. Pô, que cavidade que é essa? É o celoma. Animais que têm essa cavidade completamente revestida pela mesoderme eu chamei de animais celomados. No caso de essa cavidade ser parcialmente revestida pela mesoderme, como é o caso dos animais pseudocelomados, você vai ter que a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Note, a cavidade ela é revestida por fora pela mesoderme e por dentro pela endoderme. Então isso não é um celoma verdadeiro, é um falso celoma, é um pseudoceloma. No caso dos plateumintos, o que acontece existe a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Olha, é animal triblástico, isso. Mas não existe nenhuma cavidade na mesoderme. Nada. Então ele simplesmente é acelomado, não tem celoma. Tá? Aliás, animal triblástico acelomado é uma dica, só pode ser plateuminto. Tá? Saindo dos plateumintos, indo para os nemateumintos, como é o caso da lombriga, a lombriga é o único animal pseudocelomado. Aliás, lombriga não, os nemateumintos de uma forma geral eles são pseudocelomados. É o único filo pseudocelomado, ou seja, é o único filo onde existe uma cavidade que é parcialmente revestida pela mesoderme. Essa linha horizontal para cima, todos os filos serão de animais celomados. Todos eles vão ter um celoma verdadeiro. Notem, moluscos, anelídeos, artrópodes, cordados e equinodermos, todos são celomados. A outra característica que eu coloquei aqui para diferenciar os filos é a segmentação ou metamerização. Corpo dividido em segmentos, corpo dividido em metâmeros. É o que acontece nos anelídeos, é o que acontece nos artrópodes, é o que acontece nos cordados. Os equinodermos e os moluscos, embora sejam celomados, não são segmentados. Eu não coloquei mais características aqui porque também o desenho ia ficar muito poluído, mas você deve se lembrar que artrópodes eles possuem uma característica exclusiva que é o exoesqueleto de quitina, aquele polissacarídeo que reveste o corpo desses animais, conferindo uma certa sustentação, proteção. Nos cordados também nós temos algumas características exclusivas desse filo, a notocorda, cauda pós-anal, o tubo nervoso dorsal, são características exclusivas desse filo. Esse diagrama aqui, pessoal, eu acho que ele acaba ajudando muito o aluno que já estudou zoologia e quer revisar os nomes e principalmente lembrar das aquisições evolutivas que apareceram durante o tempo nesse reino dos metazoários. Espero que vocês tenham gostado da dica e que ela seja produtiva para vocês no vestibular. Até mais!